Olá! Por estar ao vivo, eu digo para você boa noite, mas também podemos dizer bom dia, uma boa madrugada, uma boa tarde, independente da hora que você vai estar nos acompanhando, vai estar nos assistindo, ou até mesmo no ao vivo, né? Já que a nossa live vai para o mundo todo. Eu sou o Paulo Meyer, estou nas boas companhias do Wilson Andrade e hoje também uma convidada muito especial para mais um assunto, para mais um tema que nós iremos debater, conversar, conhecer um pouco mais também, né? E poder conversar com você, amigo, você, amiga, nesta noite de sexta-feira, por estar ao vivo. Né? Nosso carinho, nosso abraço a todos vocês. Wilson Andrade, boa noite, bom dia ou boa tarde, Wilson. Bom dia, boa tarde, boa noite. Paulo, estamos aqui mais um encontro nessa Sexta da Inclusão, que já é de costume toda sexta-feira às 18 horas, esse encontro com um tema voltado à inclusão. E hoje estamos aqui com a doutora Cláudia Melotti, que vamos falar com ela sobre o Instituto ROC e também sobre a Síndrome de Rock-Stance. Não é isso, doutora? Um bom dia, boa tarde, boa noite, doutora Cláudia. Boa noite, bom dia ou boa tarde a todos. Tá certo, então, Paulo, e você pode participar com a gente enviando perguntas aqui pelo nosso chat, tá certo? Pode estar enviando comentários e que a doutora possivelmente vai estar respondendo também, tá certo? Então, vamos começar, Paulo. Você quer começar conversando com a doutora Cláudia? Antes da gente trazer essa conversa, né, é, gostosa, bacana para esse dia, um tema que nós vamos nos aprofundar e conhecer um pouco mais, né? Queremos lembrar que no último dia 28 de fevereiro, nós vivemos. O dia escolhido é o dia 29, mas como não tem, é só de 4 em 4 anos, né? Que tem o 29 de fevereiro, que é o Dia Mundial das Doenças Raras, né? Então, na última semana de fevereiro, sempre se comemora a Semana Mundial das Doenças Raras, né? E também nós escolhemos como comemoração a essa data um tema que hoje nós vamos conversar com a doutora Cláudia Melotti sobre isso, né? Sobre uma síndrome que estão se batalhando, trabalhando para que também se torne uma síndrome rara também, né? Mas antes da doutora Cláudia, Wilson, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a moda inclusiva, Wilson. Tá certo. Então vamos falar então da área moda inclusiva, tá certo? Você que está nos acompanhando, você pode entrar lá no site areamodainclusiva.com.br ou mandar um WhatsApp para 14 997 62 90 45. Você pode adquirir produtos inclusivos, produtos adaptados para pessoa com deficiência, uma pessoa com uma amputação da perna, lá tem um produto adaptado para você, como acessórios também, tá certo? E você visitando o site e na necessidade, querendo adquirir algum produto, é só você colocar no cupom lá CBI, você terá 5% de desconto. Então vai lá, areamodainclusiva.com.br, tá certo? É a sua loja para você que está nos acompanhando. Paulo? Muito bem. E queremos lembrar que você participando, né, deixe aí o seu toquezinho para gente, o seu like, seus comentários, você que está acompanhando pela página da Central Brasileira de Inclusão, a nossa live de hoje. Pois bem, Wilson, então pode dar o pontapé inicial em toda a conversa com a doutora Cláudia Melotti nesta noite, né? Eu sempre falo por estar ao vivo, então é noite, mas dependente da hora que você está nos acompanhando, né, meu amigo, minha amiga, vamos conversar aqui com a doutora Cláudia Melotti, então, Wilson. Para iniciar, doutora, vamos começar para conhecer um pouco da doutora, tá certo? Quem que é a doutora Cláudia Melotti? Boa noite a todos. Sou médica, dermatologista,
daí do interior de São Paulo, perto de vocês, e há muitos anos em São Paulo. Tenho a síndrome de Rokitansky, e por ter tido uma evolução muito boa, por ter tido os melhores caminhos dentro dessa jornada de uma síndrome rara, eu, Luciana Leite e Isabela Barros, resolvemos montar o Instituto ROC, um instituto com o objetivo de acolher as mulheres e familiares com Rokitansky e trazer informação e apoio a essa síndrome rara. Paulo? Então, doutora, a senhora podia explicar, né, para os nossos teleinternautas, né, o que é esta síndrome? A síndrome de Rokitansky, ela é uma síndrome rara porque ela acomete 1 em 5 mil mulheres, o tipo 1, que a gente vai falar, ou 1 em 15 mil mulheres, o tipo 2. E o que caracteriza essa síndrome? Quando o nenê está dentro da barriga da mãe, existe uma má formação nessa criança, e a criança, essa menina, nasce sem o útero. O útero é aquele órgão onde há o crescimento do embrião, do nenê. Então, a menina nasce sem essa possibilidade de gerar, e também com a ausência do canal vaginal, do local onde existe a penetração, onde existe a relação, por onde acontece a relação sexual. Então, a mulher tem os ovários, que são os dois órgãos, né, as duas gônadas que produzem os hormônios. As mulheres têm hormônios normais, então ela vem como uma criança com desenvolvimento normal, desenvolvimento corporal, desenvolvimento sexual normal. E aí, quando chega na hora da menstruação, a menina não menstrua. Então, um dos primeiros sinais e sintomas que a síndrome demonstra para auxiliar no diagnóstico é a ausência da primeira menstruação. Então, a menina não menstrua, normalmente é levada ao ginecologista, e com o exame físico, percebe-se que a menina é completamente normal externamente, mas com o exame de imagem, normalmente um ultrassom, é visualizado a ausência do útero e a ausência do canal vaginal. A síndrome também pode contar com outras malformações, como alteração do rim, algumas alterações ósseas da coluna, até alteração cardíaca, nessa chamada síndrome tipo 2, que é uma síndrome que acomete um pouco sistemicamente outros órgãos, e é um pouco mais rara do que a síndrome tipo 1. Chamada síndrome de Rokitansky, muitas vezes apelidada de síndrome invisível, porque as meninas muitas vezes se escondem, não se mostram por ter uma aparência completamente normal, elas não contam a sua deficiência, e assim ficam escondidas, ficam invisíveis nesse mundo que a gente sabe que é tão importante, da inclusão e do acolhimento a cada um das suas características, né, que faz o indivíduo ser único e estar conectado com todos. E a descoberta, doutora, ela vem mesmo quando a menina atinge essa fase, né, da primeira menstruação, ou pode ser assim diagnosticado já antes desse fato? Normalmente, Paulo, é nesse momento da ausência da primeira menstruação. Em alguns casos, acontece por algum acidente, por algum momento da vida, algumas crianças menores, por realização de um ultrassom, por outro motivo, pode ser feito o diagnóstico numa idade mais precoce, mas não é o comum. O comum é o diagnóstico ao redor dos 14, 15 anos, quando a menina não menstrua.
E essa também é um ponto importante, porque não há muito o que se fazer antes. Então, muitas pessoas me perguntam, mas não seria importante um diagnóstico mais precoce? É uma síndrome que o tratamento vai ser a metabolização, o entendimento da maternidade, e, primeiramente, o desenvolvimento do canal vaginal. E isso se dá no momento que a menina já está mais madura, né? O momento. Outra pergunta frequente: qual é o momento de iniciar o tratamento? É quando a menina estiver segura, quando a menina desejar, quando a menina achar que é o momento dela desenvolver o canal vaginal, e aí a gente vai falar dos tratamentos, da dilatação versus cirurgia, e depois toda essa metabolização, essa aceitação e essa decisão de ser mãe ou não e como ser mãe. Com barriga solidária, com adoção, hoje já em crescimento o transplante de útero. Então, são decisões que a mulher toma numa fase mais avançada. Então, diagnosticar precocemente pode ser até um momento difícil para os pais, porque como é que vai lidar com uma síndrome se a criança é tão pequena ainda? Então, realmente o diagnóstico se dá, e pela natureza, eu acho que se dá no momento correto, ao redor dos 14, 15 anos. A senhora comentava conosco, falando que tem o tipo 1 e o tipo 2. No caso, o tipo 1, ele vai, assim, atingir mais a parte do útero, né? E o canal vaginal. E o tipo 2 pode atingir os rins, outras também, outras dificuldades. Que nem, no caso, o tipo 1, seria, eu vou falar assim, em um termo bem comum, depois a senhora me corrige, seria uma síndrome que ela ia interferir diretamente na maternidade, na situação dessa mulher, que não teria outras complicações de saúde, e já no tipo 2, assim, aí já trariam outros transtornos na saúde da mulher também, até ser letal em sua vida? Exatamente. O tipo 1, então, só afeta essas células que migram, que é chamado ducto miloriano, que forma o canal vaginal e o útero. Então, a alteração seria a construção do canal, a necessidade da construção do canal vaginal e da decisão em relação à maternidade. E o tipo 2 pode, aí cada tipo 2 tem uma característica, pode ter complicações renais, pode ter complicações cardíacas e alterações ósseas com dores de coluna, com problemas na coluna, normalmente na coluna vertebral. Sim, sim. Wilson? Wilson, ele voltou. Se vocês não estiverem me ouvindo em algum momento, vocês me falam. Não, está tudo bem. Quanto a senhora, está tudo bem, doutor. Pois não, Wilson. Eu vou passar alguns comentários aqui, o pessoal que está nos acompanhando, tá certo? O Marcelo, desejando uma boa tarde. Também está nos acompanhando o Cadeirante do Apocalipse, todos guerreiros da inclusão. Obrigado. Boa noite, Paulo Mério e Wilson Andrade, a dupla dinâmica da inclusão. Seja bem-vindo, doutora Cláudia Melotti. A Clélia Zavaloni, ótimas explicações da doutora Cláudia, está nos acompanhando também. Doutora, agora, como que eu posso dizer assim, a experiência da doutora, a doutora que tem esta síndrome, a doutora até falou assim, porque existe uma dificuldade, né, das meninas quando chegam na adolescência, na puberdade, esse tipo de coisa, delas não só... Existe também uma questão social, né? Uma questão da sociedade, do preconceito, do querer esconder esse tipo de coisa, da família até mesmo. Eu queria que a doutora falasse um pouco do histórico da doutora, quando a doutora chegou a esse diagnóstico, como foi tudo isso, porque eu acho que isso é importante para outras mulheres que podem estar passando por isso. E uma outra questão também, como isso foi descoberto? Foi um ginecologista? Como que chegou nesse diagnóstico?
É porque eu acredito que é uma síndrome que até hoje é difícil, é pouco divulgada, e eu acredito que até para alguns ginecologistas, eu não sei, posso estar falando besteira aqui, é difícil chegar a esse diagnóstico. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho do histórico da doutora para chegar nesse diagnóstico e como foi essa questão também de lidar com isso, vamos dizer assim. Wilson, exatamente, a pergunta é ótima, porque é exatamente isso que acontece. Muitas vezes o diagnóstico é feito corretamente pelo ginecologista no momento da ausência da menstruação, mas muitas vezes não. No meu caso, eu diagnostiquei inicialmente somente a ausência do útero. Então, foi diagnosticado um útero que é chamado até útero infantil. Então, eu tinha 14 anos, brincava de boneca. A história é que eu deixei as minhas bonecas metabolizando que ou eu não seria mãe, ou eu seria mãe de uma maneira diferente. Então, o meu sofrimento inicial foi com a maternidade, porque só foi feito o diagnóstico da ausência de útero e não da ausência do canal vaginal aos 14 anos, e com uma família muito estruturada, com minha mãe, meu pai, meus irmãos. Tudo isso foi levado de uma maneira leve, de uma maneira amorosa, de uma maneira inclusiva. Minha mãe sempre falando, Cláudia, ou você vai adotar uma criança, ou você vai ter uma barriga solidária, eu vou guardar meu útero para ter um filho para você, ou quem sabe, isso a gente está falando de 84, né, 1984, ou quem sabe, e vai existir transplante de útero, nem se falava de transplante de útero naquela época, que hoje acontece, ou você vai decidir não ser mãe por algum motivo, enfim, vamos com calma, respirando, com amor no coração, e eu fui vivendo de uma maneira muito saudável, decidi ser médica, fui ser médica, e já na faculdade de medicina que eu tive a minha primeira experiência sexual, e aí eu percebi que alguma coisa estava errada, e fui ao ginecologista, e nesse momento, já aos 20 anos, eu fiz o diagnóstico da ausência do canal vaginal. Então, o meu diagnóstico foi feito em duas partes. Primeiro só do útero, depois da síndrome por completo, e graças com um bom médico, com bons especialistas me acompanhando, mesmo lá em 1990, 1990 e pouco, já fui orientada à dilatação, que é hoje o método ideal, que se utiliza-se moldes acrílicos para fazer uma dilatação progressiva e uma construção do canal vaginal, nesse tecido muscular. Então, é como se existisse uma ausência de um canal, mas existe o espaço para ele. Então, esse molde é utilizado pela própria paciente, pela própria pessoa, e essa construção se dá de uma maneira dolorosa, mas de uma maneira possível e progressiva, versus a outra possibilidade, que infelizmente no Brasil ainda é muito divulgada, que é a cirurgia. A cirurgia é uma possibilidade para a construção dessa neovagina, desse canal vaginal, mas como todo procedimento cirúrgico, tem riscos, tem anestesia, tem possibilidades de cicatrização com fibrose, etc. Então, sempre que a gente pudesse se aproximar mais do natural, e aí, nesse caso, o tratamento mais próximo do fisiológico, do natural, é a dilatação, é sempre ideal. No Brasil, a gente ainda tem um viés cirúrgico muito grande. Muitas meninas vão aos médicos, muitas vezes não é feito o diagnóstico correto. Quando é feito o diagnóstico, muitas vezes os médicos brasileiros ainda indicam a cirurgia como primeira opção, quando a gente sabe que a primeira opção é a dilatação. Essa é uma das bandeiras do Instituto Rock. O Instituto Rock quer levar informação às pacientes, aos familiares, aos médicos com educação médica continuada, mostrando que os trabalhos mundiais mostram que é muito importante a dilatação, e a dilatação com dilatadores adequados, que aqui no Brasil a gente não tem. Os dilatadores brasileiros são muito flexíveis, são usados para outras entidades. Então, estamos também trabalhando no desenvolvimento de dilatadores ideais, buscando parcerias com institutos, com locais que tenham impressoras 3D,
para produzir os dilatadores com o material adequado, a resistência de material adequado para um tratamento de segurança, um tratamento completo e um tratamento economicamente muito melhor. Então, a gente fala, a mulher vai ter um tratamento melhor, com menos sofrimento, com menos dinheiro, né, do que ser internada, fazer uma cirurgia de porte médio a porte grande. Então, esse é um dos objetivos pilares do Instituto Rock, a transformação para o tratamento ideal no Brasil. Paulo? Doutora Cláudia, a gente que trabalha, a gente trabalha com deficiências, basicamente, deficiências visíveis aos olhos físicos até mesmo da pessoa, que nem no meu caso, a falta de visão, a deficiência auditiva, a deficiência física, até intelectual. Que nem neste caso, né, se é do tipo 1, vamos dizer assim, é uma deficiência mais invisível, né? E que depois vai ter algumas complicações. Quando se dá o diagnóstico, de princípio, quem acaba sofrendo mais com esse diagnóstico? É a família, é a mãe ou é a própria adolescente? Eu acredito que é a própria adolescente com a mãe. Eu acho que essa ligação de mãe e filha é muito forte e muitas vezes a mãe se sente responsável, porque como é uma má formação, acontece dentro da barriga da mãe, a mãe sempre tem esse questionamento, será que eu fui responsável? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu tomei algum remédio errado? O que aconteceu comigo para minha filha ter nascido com esse problema? Então existe uma responsabilidade que não é real, não existe nenhuma responsabilidade da mãe, não existe a causa ainda é desconhecida, porque a síndrome acontece, estudos acontecem tentando trazer possíveis explicações genéticas, mas até o momento não existe nenhum fator desencadeante, a síndrome acontece e ponto. E essa culpa da mãe tem que ser eliminada, não existe nenhuma responsabilidade. A mãe sofre muito, porque a mãe sabe o que é ter um filho, sabe a beleza de ser mãe, e essa menina ainda está começando a entender o que é maternidade, nem sabe muitas vezes o que é brincar de boneca, mas não sabe o que é maternidade. Então, a criança sofre, a paciente, a mulher sofre certamente, mas eu acredito que os pais, principalmente a mãe, sofrem muito mais. Nesse primeiro momento, né? Depois, sim. Na jornada Rokitansky, aí a cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua necessidade de inclusão, cada um com a sua necessidade de lidar com as suas deficiências, aí vai ser a jornada que a gente tem que olhar com bons olhos, com informação, com olhar positivo e viver a melhor vida possível dentro de cada característica individual. E no caso, como se é do tipo 1, depois a gente entra no tipo 2, né, que pode ter lesões, que a senhora comentou, nos rins, cardíaca e até na coluna vertebral, né? Quando é no tipo 1, que é mais a parte do útero, o canal vaginal da jovem e tal, de princípio, o tratamento seria terapêutico mesmo, encaminhar para um bom profissional, para a menina, para a família que não conhece o Instituto Rock. Agora, quando a gente que hoje já temos essa oportunidade de conhecer o Instituto Rock, seria o princípio um trabalho terapêutico mesmo? Exato. O primeiro passo eu acredito, o Instituto Rock acredita, que é essa menina se sentir uma mulher, uma verdadeira mulher, porque muitas meninas começam a se questionar, eu sou menina mesmo, eu sou mulher? É mulher, é XX, e ela é uma mulher, e será uma mulher, e vai lidar com todos os pontos da maternidade, todos os pontos da feminilidade, vai desenvolver um canal vaginal, vai ter uma vida sexual normal,
E isso é feito, começa na cabeça. Então, é muito importante a menina realizar um tratamento terapêutico. Acreditamos ser importante, o Instituto Rock oferece um trabalho terapêutico hoje em dia com as plataformas virtuais, grupos de apoio online. Temos um grupo excelente com 7 psicólogas fazendo um trabalho maravilhoso pelo Instituto Rock, atendendo mulheres familiares em trabalhos terapêuticos. Esse é um pilar muito importante, a saúde mental. A gente sabe que o nosso cérebro, o que pensamos, o que achamos de nós e da vida é muito importante. Junto com outro pilar, que é o tratamento, a dilatação e a construção do canal vaginal. E no caso do tipo 2, quando é assim diagnosticado, é o tipo 2, então é recomendado para que esta jovem, além de tudo, ela também faça exames regulares os rins, até mesmo o próprio coração e a própria parte da sua coluna, tem um acompanhamento também, né, nessa parte que muitas vezes... O que eu queria chegar é nesse ponto. Essa lesão da coluna vertebral pode levar a uma deficiência mais séria? Sim, então essas variações no tipo 2 são bem amplas. Então, tem mulheres que têm somente um rim ferradura, que é um rim colado um no outro com toda a função normal, então tem uma alteração renal, mas sem nenhuma repercussão clínica. Pode sim ter rins ectópicos, por exemplo, um rim no lugar errado, com insuficiência renal, com casos mais graves, sim. O problema de coluna pode ser só uma espinha bífida, que a mulher vai ter um pouco de dor, um desconforto, como pode ser ter escolioses ou lordoses ou desvios de coluna muito importantes que precisem até de uma cirurgia para não alterar a deambulação, o caminhar ou ter problemas mais sérios. Os problemas cardíacos podem também ser desde problemas simples, como uma insuficiência mitral, que é uma coisa que grande parte da população tem, como pode ter abertura, comunicação do lado arterial com o lado venoso, que é chamado forame oval patente, que é o coração, ele se comunica, ou outras alterações cardíacas graves podem acontecer. Então, cada mulher pode ter uma característica. É muito mais raro, 1 em 15 mil mulheres, mas é algo que é importante ser investigado. Sempre que a mulher tem o diagnóstico da síndrome de Rokitansky, é importante ser feito um ultrassom do abdômen e dos rins, e um ecocardiograma para avaliar o coração, e a avaliação clínica do ortopedista, vendo que está tudo ok da parte óssea muscular. Deixa eu fazer mais uma pergunta para a senhora, depois eu vou passar para o Wilson também, que ele deve ter algum questionamento, ou alguém que está perguntando. No caso, a condição, vamos supor, da mulher, ela tem a sua situação normal, uterina, o canal vaginal normal, ela está menstruando, tudo certinho, mas ela desenvolver o tipo 2 sem desenvolver o tipo 1, ou tem que do 1 que vai para o 2? A malformação, ela inicia na 1, então ou a mulher é tipo 1, que é o mais frequente, ou existe uma malformação tipo 2 com outras características. Não existe uma malformação, não existe Rokitansky sem uma malformação de útero e vagina. Isso é importante, é uma pergunta importante. Certa. Porque às vezes pode ter, assim, no caso, né, até uma mulher hoje, que já é mãe e tudo, ela falou, puxa, eu tenho esses sintomas, tenho aí algumas dificuldades renais, o meu coração, nasci com um problema, né, com uma dificuldade na coluna, então isso que eu queria perguntar, se tem como desenvolver o tipo 2 sem passar pelo tipo 1. Né? Ô Wilson, é você.
Doutora, é uma pergunta com relação a... Existe algumas evidências, vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo. A mulher que tem, quando tem uma relação sexual, se ela sente dor, eu não sei, tá? Pode ser isso? Tem algumas outros sintomas, algumas outras reações que a pessoa sente para estar indicando que pode ser que para se iniciar uma investigação com relação a isso? Essa é uma pergunta importante também, Wilson. Há pontos importantes para a atenção da mãe e da menina com uma possível síndrome de Rokitansky. Ausência de menstruação, a menina não menstrua, dor ou dificuldade para penetração na relação sexual e dores abdominais, porque existe uma forma de Rokitansky que a mulher tem um útero muito pequenininho, um útero que existe, mas ele não é funcionante para gerar um filho, mas ele está ali produzindo um pouquinho de menstruação, porque dentro do útero que se faz a menstruação, né? Vem a ovulação, esse óvulo não é fecundado e não é nidado para desenvolver um nenê, e aí descama todo aquele epitélio, toda aquela camada interna do útero e tem a menstruação. Isso é o que acontece normalmente. A menina com um útero rudimentar ou um útero muito pequenininho pode produzir um pouquinho de sangue e esse sangue cai na cavidade abdominal. Não é uma menstruação, mas aí dá uma dor muito grande. Então, uma menina que não menstrua, ou que tem dor abdominal no baixo ventre, ali na barriga baixa, é importante procurar o ginecologista. E uma menina mais velha, uma mulher que tem dificuldades para se relacionar sexualmente, também precisa procurar o ginecologista. Existem outras alterações que podem dar dor à tentativa de relação sexual e que não é Rokitansky, formas de vaginismo, outras malformações do canal vaginal, mas sempre importante, dor à relação sexual, procure seu ginecologista. A questão da menstruação não é um requisito, um primeiro requisito, assim, um exemplo. Se a mulher tem uma dor abdominal, mas ela menstrua normalmente. Se ela tem dor, mas ela menstrua normalmente, mesmo assim pode ser Rokitansky. Não tem necessidade de não menstruar para ser. Não, por que não menstrua? Porque não tem o útero e porque não tem o canal vaginal. Então, o Rokitansky, a mulher não menstrua. Se a mulher menstruar, ela tem um pouquinho do útero e tem o canal vaginal, tem o caminho entre o útero e o ambiente externo, né? Então, não é Rokitansky. Então, tem que ter a ausência completa ou incompleta do útero, mas a ausência também do canal vaginal. E aí pode ser outras alterações, né? Então, se a mulher menstrua e tem dor, ou tem um útero mal formado, um útero bicórneo, que são duas cavidades uterinas, uma ao lado da outra, tem outras inúmeras malformações uterinas que não Rokitansky. Mas tudo isso é diagnóstico diferencial. Isso quem vai fazer é o médico ginecologista. E importante, de novo, a mulher deve procurar o médico quando alguma coisa está estranha. E não se esconder e não se envergonhar de qualquer alteração menstrual ou de qualquer alteração em relação à dor na relação sexual. Doutora Cláudia... Tá certo, só vou mandar um abraço que está nos acompanhando. Pois não, Wilson, pode falar. Só vou mandar um abraço para a Gabi Canto, você está desejando uma boa noite, está nos acompanhando também, tá certo, Paulo? E vocês podem fazer pergunta aqui pelo nosso chat, pode estar enviando as perguntas, comentários. Parece que o pessoal está um pouco quietinho hoje, estão acompanhando aqui, mas estão quietinho. Mas pode estar enviando perguntas aqui que a doutora Cláudia... Wilson, quando a gente fala de síndrome de Rokitansky, isso é comum. As pessoas ficam um pouco intimidadas em perguntar. É um tema delicado. Assim como as mulheres com Rokitansky também ficam intimidadas em contar. Então, acho que isso é uma coisa importante. Você não vai chegar como uma menina com Rokitansky, uma mulher com Rokitansky, numa roda de amigas que estão falando de
de coisas de casa, de comida, de filhos. Você não vai falar, eu não menstruo, eu não posso ter filhos, eu tenho síndrome de Rokitansky. Você não vai falar isso nunca numa roda de amigos. Você não vai falar isso para... Então, eu acho que a plateia, né, quem está nos ouvindo, deve estar sentindo um pouquinho do que a menina com Rokitansky sente. A gente não quer se expor, muitas vezes. Tem que ter um caminho já, esse encontro, como eu fico feliz, graças a Deus, encontrei Luciana, encontrei Isabela, todas maduras, Luciana como mãe, Isabela, apesar de jovem, uma menina uma mulher, uma moça, uma adulta jovem, madura, e eu pronta para poder falar e ajudar mulheres que ainda não conseguem falar, ainda não conseguem se expor, mas precisam receber informação, precisam receber acolhimento e precisam ser incluídas na sociedade. Ok. Quero mandar aqui, viu, Wilson Andrade, um beijo carinhoso para Gabi Campos, da minha família, para a família dela, um beijão da minha esposa, da minha filha, nosso aqui, da nossa família, para a família da Gabi Campos, uma família, né, o seu papai, o Marco Aurélio, e todos que estão aqui no coração da gente. E nós não esquecemos de você não, viu, Gabi? O que nós prometemos, nós vamos cumprir. É que agora entra nessa fase vermelha, outra vez fica complicado, mas a hora que tiver as suas crianças lá no educandário, nós iremos fazer uma oficina de rádio, nós vamos levar a palestra de inclusão para suas crianças, tá? Você não está esquecida, não. Você está no nosso coração, não só no meu, mas no coração do Wilson também e no coração da minha família, tá? A gente nunca vai esquecer tudo que as nossas famílias viveram juntos. Doutora, a gente vem de uma sociedade, vamos dizer assim, falando um pouquinho mais no tempo da vovó, no tempo talvez de nossos pais, né? Onde que uma jovem, quando entrava no seu período menstrual, muitas delas tinham até medo e não sabiam o que estava acontecendo, entravam em desespero, muitas faziam até promessas, orações, porque não sabiam o que era aquilo, e depois vai se mudando, né? E depois também as coisas iam acontecendo. A senhora recomenda os papais, as mamães, quando tiver as suas filhas, né, na faixa já de 10, 11 anos, já começar a fazer os primeiros exames, talvez até com aquele, ainda com o pediatra ginecologista, né, que atua na área, para já começar a ter os primeiros diagnósticos do que vai ser a vida dessa hoje criança e dessa futura mulher? Eu acredito que o acompanhamento médico pode sim evitar vários problemas. O pediatra é completamente capacitado para acompanhar uma menina e segui-la com uma saúde geral. E se algum problema, a menstruação está mais tarde, não está chegando, aí um ginecologista é indicado. O pediatra também pode continuar seguindo, mas ele normalmente encaminha para ginecologista, para um exame. Essas meninas virgens, é necessário um exame muito delicado, não pode ser colocado espéculo, normalmente se coloca só o cotonete, se isso pode ser feito, ou nem se faz esse exame com cotonete, sim, já se pede ou um ultrassom, ou hoje em dia temos a ressonância magnética, que tem uma visualização maior. Então, tudo tem que ser feito de uma maneira gentil, delicada, para não traumatizar essa menina que ainda não tem maturidade, muitas vezes, para encarar um exame físico ginecológico ou alguma coisa de maior exposição. Então, eu acredito que o médico brasileiro, na maioria das vezes muito bem formado, muito cuidadoso, pode conduz muito bem esses diagnósticos. Ô Wilson, vamos entrar naqueles dois últimos campos, né? Primeiro foi esse campo da política do conhecimento, entrar agora no campo da política social, do que se fazer para a inclusão, do que se fazer para
jovem, futura mulher, futura família, futura mãe, viver bem. E depois, no terceiro ponto, né, que é, hoje, a política pública mesmo em favor desta síndrome. Vamos entrar no campo da política social, Wilson? Antes, Paulo, eu vou passar uma pergunta aqui, tá? A Cleo Franco. Essas mulheres produzem hormônios femininos? Seus ovários produzem, acho que ela quis dizer, está escrito óvulos, mas acho que é óvulos, né? Esses ovários produzem óvulos? Sim, a mulher tem os dois ovários, na maioria das vezes normais. A síndrome não afeta os ovários, se tiver alguma alteração, normalmente não tem relação com a síndrome. Elas produzem hormônios, elas ciclam, elas têm TPM, elas ficam muitas vezes irritadas, como todas as mulheres na TPM, têm uma vida normal, com ou sem TPM, de acordo com cada característica, e essas mulheres têm óvulos, e esses óvulos que podem ser captados e pode ser feito uma barriga solidária, pode ser feita uma fertilização in vitro do óvulo da mulher com o espermatozoide do seu marido, do seu companheiro, e esse embrião pode ser colocado na barriga da mãe, da irmã, da prima, de uma amiga, com solicitação e aprovação do Conselho Federal de Medicina. A mulher pode ter filhos genéticos dela mesma, porque tem ovários e óvulos normais. Será que o Wilson congelou? Não, Wilson. O Wilson congelou. Seguimos aqui, Paulo. Vamos nós, então, né, doutora? Então, vamos entrar no campo agora da política social, né? Da política, que nem eu sempre falo, né? Quando a gente tem uma deficiência, que nem no meu caso, sempre cito, né? A deficiência é para a gente chegar no bem-estar da pessoa, né? A política social é fazer a pessoa viver bem com a sua falta de visão, né? Viver ao ponto dela saber que ela não necessita da visão física para viver, ter essa qualidade de vida, né? Assim como as outras deficiências também. E o trabalho que é feito com essas jovens, né? Para que elas tenham uma boa vida social, que elas entendam bem, né? Que elas se sintam em igualdade de condição com as demais mulheres. Porque às vezes pode ser que vai viver assim, olha, puxa vida, eu tenho uma deficiência, uma dificuldade, eu não sou igual às outras mulheres. Claro que não, é igual a todas, né? Principalmente no meu caso, que sou espiritualista, a gente sabe que nada nesse mundo é por acaso, nada acontece, né? Eu sempre tenho comigo, é o meu lema de vida, tá, doutora? Nós somos escolhidos para viver este chamado, né? Então tem que ser a gente para dar esse testemunho, né? E tem essa parte social para que a mulher entenda a sua missão, que talvez não vai ser igual de outras mulheres, mas ela também tem o mesmo caminho para percorrer. Sim, eu acho que é muito importante esse ponto, a mulher saber que não é porque ela não tem o útero ou porque ela não tem canal vaginal que ela é inferior ou que ela merece menos da vida. Pelo contrário, ela pode sim ter uma vida normal, desenvolver o canal vaginal, ter uma vida sexual normal, fazer opções pela maternidade, ela pode ser mãe, ela pode optar por não ser mãe e espalhar a maternagem dela de outra maneira, ajudando o próximo, sendo uma pessoa querida com a família, com outras pessoas. Então, ser mãe também, hoje, eu acho que a sociedade, ontem a gente falava sobre isso, anteontem numa live também, como é importante a liberdade e o poder de decisão de cada indivíduo e da mulher. A mulher era obrigada a ser mãe, né? Hoje eu acredito que a gente já conquistou
um espaço que a mulher pode optar por ser mãe ou não, tendo síndrome de Rokitansky ou tendo um útero funcionante fisiologicamente normal. Então, essa possibilidade de uma mulher dizer eu quero ser mãe, eu não quero ser mãe, e ser respeitada pela sociedade é um outro ponto muito importante. O cuidado com o pensamento, a parte psicológica, você se fortalecer, saber que você é uma mulher com valor e que pode ter uma vida completamente normal. Então, não se envergonhar da síndrome que tem, não se envergonhar da característica que tem. E, Paulo, em todas as doenças raras e em todas as síndromes em todas as doenças, né, em todas as características com deficiência, né? Acho que isso é algo que nos une, né? Nos aceitarmos e nos amarmos completamente. Sim, eu acho que um trabalho importante, doutora, que a gente, né, que nem no caso, essas mulheres que vivem essa síndrome, né, que são chamadas a essa escolha, né, elas ter assim um autodomínio dessa situação e não deixar, né, que supostamente um bloqueio psicológico venha entrar na sua vida, que às vezes acaba bloqueando de viver, né, o seu ser mulher, de viver o seu amor, da maneira que ela escolheu para viver, né? Cada um é livre para escolher a sua maneira de vida, a sua maneira de dar os seus passos, né? Mas que isso, né, socialmente, não seja um bloqueio na vida da pessoa, que ela se fecha dentro de um mundo só para ela e deixa de viver tudo o lado bom que ela tem, não só para ela, mas de oferecer, né, para uma outra pessoa, para um companheiro, para quem ela escolheu, e até mesmo para um ser que eles, né, resolveram formar juntos, seja através de uma barriga de aluguel, de uma adoção, que não importa, o importante é ser mãe, né? Não importa como, né? É importante se a pessoa escolheu, né? Então, que isso não se torna um bloqueio na vida da pessoa também, né, doutora? Exatamente, exatamente. É importante essa clareza e a informação, e aí o Instituto Rock também vem com todas as informações e as possibilidades de auxílio para essa mulher se sentir forte, corajosa e seguir o seu caminho, o caminho que ela escolher. Muito bem. Antes da gente entrar agora no campo da política pública, do que o Instituto Rock espera, quer, batalha a nível de medicina, a nível de governo, aquilo que a política em si pode fazer. A senhora gostaria de comentar um pouquinho, algo mais sobre a síndrome ou a política social, para a gente entrar nessa política pública? Eu acredito que a gente explorou bastante o lado pessoal e o lado social. Eu entro já no lado político, pondo luz que uma síndrome rara não está na listagem das doenças raras do SUS. Então, um outro projeto que o Instituto traz o trabalho em Brasília para a colocação da síndrome de Rokitansky na lista de doenças raras do SUS, porque ela preenche todos os critérios e não está lá na listagem de doenças raras. Isso vai ajudar muito em trabalhos, em pesquisa, em auxílio a essas mulheres na rede pública, que a gente sabe que temos uma rede pública tão boa no Brasil, que oferece tanto para a população, para a sociedade brasileira, e vai ser de grande valia a inclusão da síndrome de Rokitansky nessa lista. Paulo, voltei, Perfeito. tá? Wilson, voltou? Voltei. Doutora Cláudia, e como que nós, cidadãos, o pessoal que está nos acompanhando, mulheres, como que elas podem ajudar nesta mobilização para que essa doença rara
passe a ser classificada, né, como doença rara, e nessa militância mesmo, para estar divulgando essa causa, para estar falando mais sobre essa causa, como que podemos ajudar o Instituto Rock nisso? E existe mais algum instituto que a doutora conheça que já trabalha também nesse sentido aqui no nosso país? Existem mais alguns movimentos nesse sentido aqui no país? Existem vários grupos que fizeram a história do Rokitansky no Brasil, pessoas importantes na história do Rokitansky no Brasil, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos formados importantes, mas o Instituto Rock foi a primeira associação, instituto a ser criado para essa causa. Então, a gente sabe da importância desses grupos de pessoas, essa união de pessoas que foi muito importante para a história do Rokitansky, que agora o Instituto Rock vem fazer corpo, fazer mais força, associar força, associar trabalho para conquistar o que a gente precisa para a saúde das mulheres com Rokitansky. A divulgação é muito importante, colocar luz nessa síndrome, então a gente tem o Instagram, que é @Instituto Rock, ROKI, a gente tem nosso site com material muito bem cuidado, produzido com muito carinho, com muita didática, com muita ciência, www.institutorock.org.br. Quem quiser nos contactar ou pelo direct do Instagram ou pelo contato @institutorock.org.br. A divulgação, colocação de luz nessa síndrome é importante. Nós estamos com uma assessoria de imprensa e comunica que nos traz possibilidades, contatos para a gente mostrar o Instituto pelo Brasil, começando a fazer um trabalho muito bonito. A gente pretende estar cada vez mais divulgando nos meios de comunicação. Agradeço a possibilidade e essa oportunidade com vocês, que têm um trabalho lindo, tanto na cidade como no estado de São Paulo, em todo o Brasil, que vocês chegam em todo o Brasil. Parabéns a vocês, agradeço novamente. Divulgando, quem conhecer, quem puder, quem conhecer um político, quem conhecer uma pessoa que possa nos ajudar, fale do Instituto Rock, conte da nossa jornada. A gente pretende incluir, num futuro próximo, a síndrome de Rokitansky nas síndromes de doenças raras. A gente pretende ter dilatadores adequados para todas as meninas que precisem no Brasil. A gente espera que todos os médicos saibam o que é a síndrome de Rokitansky, que nenhuma menina chegue num médico e não seja diagnosticada, ou que fale que tem síndrome de Rokitansky e que o médico fala, nossa, o que é isso? Não lembro o que é isso, que síndrome é essa? Então, a gente espera que em breve a sociedade saiba o que é síndrome de Rokitansky, que os médicos saibam o que é síndrome de Rokitansky, que diagnostiquem, que tratem corretamente, para as mulheres terem uma vida saudável, incluída na sociedade, não ter vergonha por não ter um útero, por não ter um canal vaginal, construir o seu canal vaginal, lidar com a maternidade da melhor maneira possível. Paulo? Ô, Wilson, de minha parte, eu quero agradecer, né, a doutora Cláudia pelo carinho, pela disponibilidade, por até mesmo nos ensinar, né, quanto cidadão, quanto homem, quanto cristão, quanto gestor público que nós somos, né, aprender um pouco mais e estar atento, né, às necessidades da nossa população, dos nossos seres humanos. E, mais uma vez, doutora Cláudia, em meu nome, em nome do Wilson Andrade, que atuamos juntos, né, na assessoria dos direitos da pessoa com deficiência aqui do município de Rio Claro, junto ao Conselho Gestor da Secretaria de Estado, ou aquilo que for necessário, talvez com o nosso pouco conhecimento, mas com a ajuda da senhora, chegar aos canais competentes, às pessoas da nossa
política que possam ajudar, fazer algo, né, para que a síndrome seja cada vez mais conhecida e poder entrar, né, porque está aí, ó, a cada 5.000 mulheres, uma é cometida, e no caso tipo 2, a cada 15.000 mulheres, né? Então, você vê que é uma raridade mesmo, que pode trazer aí um transtorno para a vida de muitas mulheres, não só físico, como emocional, até mesmo na parte espiritual. Então, de minha parte, eu quero agradecer muito a senhora, doutora Cláudia, e continue, talvez, não sei o tanto que a gente possa ajudar, mas com a nossa disposição, pelo menos. Muito obrigada, Paulo. Novamente, obrigada pelo espaço, pela possibilidade de conversar com toda a sua rede. Parabéns a você, a Wilson, a toda a equipe. Já estamos aqui plantando sementes e divulgando o Instituto, e isso que é importante. Então, eu tenho a agradecer a vocês, espero reencontrá-los em outros eventos, em outras oportunidades. Tá certo, então só vou passar Perfeito. os dois últimos comentários aqui. A Clélia Zavalone Melotti, ótima live, parabéns. E a Cléo Franco, excelente, parabéns a todos, tá certo? Então a gente agradece, doutora Cláudia. A plataforma também aqui do Facebook da Central Brasileira de Inclusão está à disposição para divulgar qualquer material que você tiver, pode encaminhar para a gente, né, Paulo? A gente vai estar divulgando aqui na plataforma. Essa plataforma que a função é essa mesmo, é divulgar questões de inclusão e trazer, como a doutora falou, trazer luz a algumas questões que importam para a sociedade, que importam para a vida das pessoas, que o importante é a vida e é esse respaldo que nem no caso aí nessa questão específica, o Instituto Rock pode dar a essas mulheres, tá certo? Daí a doutora também, a gente vai deixar também os contatos do Instituto Rock, toda a divulgação depois na nossa plataforma. Quem precisar entrar em contato, pode estar, acredito, entrando em contato com o Instituto Rock. E muito obrigado mais uma vez, doutora. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite. Muito bem, Wilson Andrade. Vamos aqui seguindo, então, com a nossa live, né? Uma live que é uma mistura de um programa de rádio com um programa de TV, que você pode nos assistir aí pela plataforma da Central Brasileira de Inclusão e em breve também pelo YouTube, né? Você pode ficar nos acompanhando pelo YouTube também em breve, né? E vamos dar aqui o nosso toque final, hein, Wilson Andrade? É isso aí, Paulinho. Vamos falar rapidamente aqui de duas informações no mundo da inclusão que se destacou nessa semana. A primeira é com relação à questão da isenção do IPI para pessoas com deficiência. A medida provisória sancionada pelo Jair Bolsonaro, pelo nosso presidente, reduz para 70 mil o preço máximo do veículo e também altera de 2 para 4 anos o tempo de renovação do benefício. Isso é com relação à isenção do IPI. Só lembrando que pessoas com deficiência, na compra de carros 0 quilômetro, tem a isenção do IPI, que é uma lei nacional, e essa medida provisória veio trazer essa modificação. Sendo que essa medida provisória ela tem o tempo de 60 dias para ser prorrogado por mais 60 dias e passa agora pelo Congresso Nacional para possivelmente virar lei, aonde já está surgindo várias emendas com relação a isso, Paulo. Wilson, a gente trabalha, né, e quer que realmente tenha mais boas emendas sobre isso, né? Porque, na maioria das vezes ainda, quando uma pessoa com deficiência vai adquirir um carro, né, e a luta nossa ainda maior é que os carros populares, né, os carros de, digamos assim, menor valor, voltem a ser comercializado para que as pessoas com deficiência possam adquiri-lo, né? E também, inclusive, é uma emenda da própria senadora Mara Gabrilli que isso aconteça, e também que a carência
de 2 vá para 4 anos, né? Para que a pessoa, quando trocar o carro, ela continue tendo o direito, né, de comprar com isenção. Então, a gente quer e que os carros de menor valor, né, de menos de 70 mil reais, possam voltar a ser comercializados também como carros para as pessoas com deficiências adquiri-los. Tá certo. Com relação a essa emenda, a proposta pela senadora Mara Gabrilli, ela pede para suprimir o limite de 70 mil reais, como você mesmo informou, né? Dificilmente hoje um carro, para você se adaptar, vai estar no valor abaixo de 70 mil. Então, isso que acontece acaba praticamente com a isenção e acaba com essa isenção uma pessoa com deficiência, para depois ela adaptar, né? Claro. E também ela está pedindo aqui mesmo, pretende ainda suprimir o dispositivo que eleva de 2 para 4 anos o interstício de fruição do benefício à isenção do IPI pelas pessoas com deficiência, tá certo? Paulo, outra informação também, destaque essa semana, é com relação à visão monocular. O que é isso? A pessoa com menos de 20 de acuidade em um dos olhos, ou seja, uma das vistas. Um dos olhos enxerga normalmente e o outro tem 20%, até 20% de visão. E com relação a isso, essa medida, esse projeto, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado, agora vai para a sanção presidencial, ele coloca a pessoa com visão monocular como pessoa com deficiência. Anteriormente, eram só as pessoas com baixa visão, e as pessoas, que a baixa visão seria nos 2 olhos, e as pessoas cegas, que eram consideradas pessoas com deficiência visual. Paulo? Olha, Wilson, esse é um assunto que talvez semana que vem a gente vai debater com maior propriedade, né? Dentro aqui da nossa programação, da nossa live rádio TV, né? Eu vou batizá-la de Live Rádio TV, ok, Wilson? Live Rádio TV da Central Brasileira de Inclusão, né? Sobre isso. É um assunto que causa muita polêmica entre os deficientes visuais, assim como eu, né? Os cegos, os baixas visão, né? Que é aquele que não tem vida, como eu posso dizer, com muita liberdade, né? E o monocular, que muitas vezes fala que o monocular possa dirigir, o monocular possa ter uma leitura fácil do computador, uma leitura fácil, uma vida tranquila da vida, né? Mas também, se você for analisar, o monocular, ele também tem a sua deficiência. O que a gente precisa fazer é uma reclassificação, né? De saber onde vai entrar a deficiência do monocular, né? Com a deficiência do baixa visão ou do sem, né, vamos dizer assim, do sem visão, em uma linguagem bem popular, como é a minha e de tantos brasileiros, né? Eu acho que dá para fazer uma adequação, né? Dá para se se trabalhar. Agora, toda lei, toda ampliação tem que ter reajustes, né? O que não pode, na minha opinião, é numa lei de cotas você pegar o monocular e colocar para disputar com o baixa visão ou a pessoa que não tem visão, né? Claro que o monocular vai ser muito mais interessante hoje, né? No mercado de trabalho, do que uma pessoa com baixa visão, que vai necessitar de algumas adaptações, ou de uma pessoa, que nem no meu caso, sem visão nenhuma, né? Claro que o empresário, no meio que nós estamos vivendo hoje, o empresário que só visa lucro e não vê capacidade, e não vê formação, não vê talento em uma pessoa, preciso contratar um deficiente, tem aqui um cego talentoso, um baixa visão talentoso e um monocular que não tem muito talento, mas ele é monocular. Então, vamos pegar e colocá-lo no local que eu vou estar preenchendo a lei de cotas e ele vai ser útil
em muitas circunstâncias, em outras circunstâncias para a gente. Então, toda lei é bem-vinda, todo direito conquistado é bem-vindo, né? Mas temos que trabalhar para que, popularmente, não se veste um santo para desvestir o outro, né, Wilson? Tá certo, Paulo. Isso aí entra na discussão também a questão do índice de funcionalidade brasileiro modificado, que está sendo discutido também com relação, que já foi falado anteriormente, que era a CIF, etc., etc., que hoje está sendo discutido nesse formato em vários âmbitos na esfera nacional. Então, entra nessa discussão também. Paulo, então vamos encerrar por aqui hoje. Como você falou, semana que vem a gente traz esse assunto com alguém para estar conversando com a gente sobre esse assunto, né, Paulo? E quem sabe até com relação ao índice de funcionalidade, que daí casa bem essa questão até mesmo da questão da pessoa monocular, tá certo? É claro que a gente estaria fazendo aí aí não é a intenção nossa trazer um conflito, né, de ideias tal, porque claro que uma pessoa assim sem visão como eu, a gente ia sofrer muito, né? Mas eu acho que dá para se fazer uma adequação, dá para se proteger, porque o monocular também ele tem uma sua deficiência. Não adianta, por mais que ele tenha uma vida prática, ele acaba tendo algumas dificuldades também na vida, né? Então, eu acredito que dá, né? E o que a gente não pode perder é garantias de direitos, gente, né? Garantias de direitos, porque a gente vem perdendo pedacinho a pedacinho, e se a gente começar a arrumar encrenca dentro de nós, pessoas com deficiência, aí que nós vamos fechar os nossos caminhos cada vez mais, né? Então, acho que dá para a gente adequar, sim. Wilson, então, acho que podemos ficar por aqui, não temos nenhum vídeo hoje para mostrar, né? Aliás, viu, você que canta, você que faz uma apresentação, até mesmo, né, você, pessoa com deficiência, que vai para a cozinha, né? Que prepara um prato, que faz um bolinho, que faz um cafezinho, quer fazer um videozinho de você atuando aí na cozinha da sua casa, cuidando da sua casa. São vídeos liberados, vídeos livres que mostram a capacidade da pessoa com deficiência, independente da sua deficiência, que dá para a gente viver em igualdade de condição. Eu queria muito mostrar aqui, sabe, uma pessoa, um deficiente visual, assim como eu, que vai para a cozinha, que prepara lá. Olha, estou preparando hoje aqui um bife, não sei o quê, né? E mostra preparando o bife e tal. Seria muito legal, né? Você reduzir em um vídeo aí de 5 minutos tal, e passar uma receita, cantar alguma coisa. Ô, Wilson, vamos começar a fazer esse desafio aqui nas nossas lives também, Wilson? Vamos, Paulinho, porque se for para deixar você cozinhar, não vai dar certo. Então vamos fazer isso sim. Não só cozinhar, né, Wilson? Tantas outras coisas, né, que pode mostrar, né? Tá certo, tá certo. Eu tenho outros talentos. Então vamos lançar aliás, aqui você está falando isso. Vamos lançar aqui então talentos da inclusão. Vamos lá, Paulinho? Isso, talentos da inclusão, né? E você está convidado, né, a fazer um vídeo mostrando qualquer deficiência, tá? Você dominando a cozinha, você dominando a máquina de lavar, você dominando aí qualquer coisa, o talentos da inclusão. Está batizado algum no quadro. Esporte que você faça vamos também, lançar... né, Paulo? Exato, um esporte, né? Eu não posso mostrar o meu, que é levantamento de copo, né? Tá certo. Ainda mais agora só se for em casa, né? Não, levantamento de copo só em casa agora, né, Wilson? No Tá barzinho certo. não pode, né? Estamos na fase vermelha, então tem que fazer o levantamento na academia, lá no barzinho não pode. Tem que só fazer esse exercício em casa, né? Tá bom? Tá Gente, certo. então, olha, de princípio, uma ótima... Deixa eu falar Para aqui, finalizar, mandar um abraço aqui. Uma ótima semana para... vai. O Lucas Torrezinho está desejando uma boa noite. Muito legal a live de hoje. Obrigado, Lucas. O Lucas que é atleta. Manda aí correndo, Lucas.
Tá certo? Faz um vídeo correndo aí, viu, Lucas, e manda pra gente aí. O Breno já mandou cantando, agora o Lucas tem que mandar um vídeo correndo. Quem canta, canta. Quem vai para a cozinha, fazer um vídeo na cozinha. Então tá aí, então, Wilson. Quero desejar uma ótima semana, não um ótimo final, uma ótima semana para todos. Sexta-feira tem nova live no canal, né? Aqui no nosso rádio, no nossa live Rádio TV, Central Brasileira de Inclusão. E a gente volta todos com Deus. E a gente está sempre nos lugares onde você possa nos encontrar. E podendo, fique em casa, né, Paulinho? Fique em casa, que é importantíssimo Exato. isso. Vamos lavar as mãos, estamos num período muito complicado, extremamente complicado. Vamos nos cuidar. É bom para mim, bom para você, bom para todos. Certo, Paulo? Perfeito. Então, até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, então.